Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirte e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos para a aula? Bom, gente, nas aulas anteriores de Ciências Humanas, nós já há duas aulas, né? Nós tivemos aí 2 momentos falando sobre os meios de comunicação. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre eles. Nós vamos falar sobre a evolução dos meios de comunicação. Nós que já falamos sobre o telefone, né? Sobre o meio de comunicação telefônico, quando foi que surgiu. Nós falamos sobre o rádio, quando foi que surgiu o rádio, né? Falamos sobre a televisão, surgimento da televisão. Falamos também sobre o jornal. Falamos sobre os celulares. E a gente sabe que os meios de comunicação, eles são classificados em meios de comunicação de massa e meios de comunicação individual. Meios de comunicação individual são aqueles meios de comunicação onde há um discurso direto, né, entre os interlocutores, que seria o quê? O celular, seria a carta, né, um tipo de meio de comunicação individual, o telefone, e nós temos aqueles meios de comunicação de massa, como é o caso da televisão e do rádio, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a evolução dos meios de comunicação. Em especial, nós vamos falar sobre o jornal, certo? E para começar a nossa aula de forma mais animada, diferente, eu trouxe aqui para vocês uma música de Zé Cabaleiro, O Telegrama. Vamos ouvir? Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que
muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, se beijar o português da padaria, ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, se beijar o português da padaria, ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu. Como as pessoas se comunicavam antes da internet? Primeiro nós vimos aí, né, um vídeo que fala sobre a música, né, sobre telegrama. A gente que sabe que nós já estudamos aí sobre a evolução dos meios da comunicação, né, onde o telegrama ele está presente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que as pessoas se comunicavam aí antes da internet, né? As cartas, os cartões postais, inclusive o próprio telegrama, né? Eram usados para informar, para aproximar e estabelecer um canal comunicativo entre as pessoas, né? Imagine aí você em um período que não existe internet, né? A gente escrevendo cartas, enviando telegramas, cartões postais, né, para as pessoas, a fim da gente estabelecer essa comunicação. Os meios de comunicação, eles representam os veículos, os instrumentos que são utilizados para difundir a informação entre os homens. E aí a gente tem alguns exemplos desses meios de comunicação, onde são meios de comunicação, alguns de massa, outros são meios de comunicações individuais, né? Como o rádio é um meio de comunicação de massa, a televisão é de massa, o telefone é um meio de comunicação individual, o jornal é um meio de comunicação de massa, a revista é um meio de comunicação de massa, a internet também é um meio de comunicação de massa, ou pode ser utilizada também em meios de comunicação individual. O cinema, dentre outros, são alguns dos exemplos de veículos, né, ou instrumentos utilizados aí para difundir a informação entre as pessoas, né? Aí, a partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo, né? E a gente percebe o quanto a tecnologia ela está avançada na nossa era, nessa era da internet, que é a era que a gente está vivendo, a era do computador, da internet, né? Onde a gente, com um pequeno aparelho de celular, nós conseguimos fazer inúmeras, né? Inúmeros tipos aí, utilizar inúmeros tipos de programas, de redes sociais, né? Para que a gente possa se comunicar, né? Nós que temos os aplicativos, né, de redes sociais também, a gente faz chamada de vídeo, chamada só de áudio, né?
Nós fazemos também mensagem, né? A transferência de mensagens ali que ocorrem de forma instantânea. O telégrafo e o telegrama foi uma das maiores revoluções tecnológicas do fim do século XIX e início do século XIX. Perdão, início do século XX, sendo considerado o precursor dos meios de comunicação por longa distância, abrindo o caminho para o telefone, rádio e internet. Só que antes da gente falar sobre isso, né, a gente sabe que o telégrafo e o telegrama abriu espaço para esses outros novos recursos tecnológicos. É interessante a gente entender primeiro o que é tecnologia, né? A tecnologia não é somente esses meios, né, esses aparatos digitais, vamos dizer assim, como é o caso do computador, como é o caso do celular, ou esses outros recursos de mídia, né, como é a televisão, o rádio. Tecnologia não é só isso. A escrita, a descoberta da escrita, a gente pode dizer que foi um avanço tecnológico. Quando a gente utiliza, por exemplo, antigamente, para escrever, as pessoas utilizavam penas e tintas, né? Hoje a gente tem a caneta, né? E é um avanço tecnológico isso aí também. Então, tecnologia não está associada apenas à questão dos recursos digitais, não, certo? Mas será que essas invenções eram acessíveis a toda a população? Será que quando o telefone foi descoberto, todo mundo teve acesso ao telefone? Quando o computador também foi inventado, também, né? Tanto o telefone foi inventado como o computador foi inventado. Será se todo mundo tinha acesso a esses recursos? Será se foi assim? Toda a população tinha acesso? Não, né, gente? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o jornal, que é um outro tipo também de recurso, né, de meio de comunicação, um instrumento, uma ferramenta da comunicação. Ele que é um meio de comunicação de massa. Se você acha que o jornal ele perdeu espaço com a evolução da internet, saiba que ele se mantém firme ao longo dos anos, com o papel de estimular a leitura das famílias brasileiras, assim como também despertar o senso crítico de seus usuários. Lá em 1800, foi quando aconteceu a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né, onde o Brasil ele deixou de ser colônia e passou a ser a sede do governo, né, quando a família real veio para o Brasil, além de trazer grandes transformações políticas que aconteceram naquele período, econômicas e sociais, ele também trouxe a imprensa. E aí foi instalada como imprensa régia, que foi a primeira editora brasileira que veio de Portugal, né? E teve a finalidade no início de imprimir papéis diplomáticos à legislação impressos para a propagação de notícia. A imprensa régia, que foi criada lá em 13 de maio de 1808 e tinha a finalidade de imprimir aí esses papéis diplomáticos provenientes de repartições reais e quaisquer obras também, né? Mas é interessante a gente lembrar que essa primeira editora instalada no Brasil, ela era parte do Império Português. Ela foi criada na cidade do Rio de Janeiro, em consequência aí da transferência da família real portuguesa para o Brasil, e tinha por objetivo o quê? Se comunicar com os súditos, né? Foi criada por D. João VI a partir da necessidade que a corte ela tinha de se comunicar com seus súditos, né? Então, D. João VI criou a impressão régia, né? E a primeira tipografia brasileira publicou alguns livros, decretos, até que em 10 de setembro de 1808 lançou a Gazeta aí no Rio de Janeiro. Mas antes da gente falar sobre a Gazeta, a gente vai dar continuidade falando sobre a imprensa régia. Na imprensa régia também foi editado o primeiro jornal da história do Brasil, que ficou conhecido como Gazeta, no Rio de Janeiro, né? Então, primeiro surgiu a imprensa régia.
Depois da imprensa régia é que veio o primeiro jornal aí no Rio de Janeiro. O periódico, ele teve uma publicação sobre a alimentação para os migrantes, foi o primeiro a sair aí, o primeiro jornal, né? Falava sobre a família real portuguesa e sobre o propósito para o Brasil, que era tratado como o Brasil, que era tratado como um paraíso terrestre. E aqui a gente tem o primeiro jornal publicado no Brasil, que foi o Gazeta, onde a primeira publicação surgiu em 10 de setembro de 1808 e era um tipo de imprensa oficial da família real portuguesa. É importante a gente falar sobre isso porque a imprensa ela estava mais associada a divulgar coisas que era interesse do governo português. E é algo que se diferencia na comunidade hoje, né, no mundo de hoje, no Brasil de hoje, vamos dizer assim, no Brasil de hoje, porque no Brasil é proibido qualquer político de ser proprietário de alguma emissora de rádio, de televisão, né? Mídia ou donos de jornal. Hoje é proibido políticos estarem envolvidos com isso. Antes da chegada da família real ao Brasil, a imprensa era uma atividade que era proibida no país. Assim, as poucas informações que chegavam até o Brasil eram apenas aquelas que eram publicadas nos periódicos europeus. E aí, por que vocês acham que no Brasil era proibido a imprensa? A imprensa era proibida no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que o jornal ele pode influenciar pessoas, né? Pode desenvolver o senso crítico, né? Através aí da leitura. Então, esse tipo de coisa era algo que não era de interesse dos portugueses, né? Por isso que antes da vinda da família real para o Brasil era proibido e as pessoas só tinham acesso, né, a periódicos europeus. A Gazeta surgiu então como um órgão oficial do governo português. O jornal era editado sob censura prévia e só veiculava notícias de interesse da corte real portuguesa. Não era qualquer coisa, qualquer assunto que poderia ser colocado ali naquele jornal, não. Havia censura, né, em relação ao que seria publicado. E só poderia veicular notícias que fossem de interesse aí da coroa portuguesa. A Gazeta tinha um objetivo doutrinário e de formação da opinião pública. O jornal era amplamente persuasivo e as informações eram manipuladas a favor da corte. A censura imposta ao periódico só foi extinta no dia 2 de março de 1821, um ano depois, em 1822, com a proclamação da independência do Brasil, a Gazeta ela deixou de circular no país. Já no ano de 1891, foi fundado no Brasil o Jornal Brasil, tendo como foco marcantes as notícias políticas e um interesse em publicar as artes e a literatura na época. É interessante falar sobre o Jornal Brasil, que é um dos mais antigos aí do Brasil. Veja só, foi em 1891 que ele foi fundado. O periódico ele não apresentava muitas imagens, havia mais a presença do texto, né, escrito ali em suas edições iniciais, mas foi o pioneiro em ter cores em sua edição e no século XX foi o primeiro a lançar suas edições na internet totalmente digital. Dá para acreditar que ele durou tanto tempo assim, olha só, lá de 1800, 1891, século XIX, chegou aqui ao século XX, sendo o primeiro a colocar suas publicações aí no meio digital, na internet, né? O primeiro também a utilizar cores, né? No jornal, posteriormente utilizando imagens também. Enfim, com a expansão da imprensa brasileira, foi possível observar o desdobramento de outros formatos de jornais,
como os periódicos estaduais de Pernambuco, São Paulo, né? Um jornal que é voltado para os imigrantes e aqueles também que é dirigido ao público feminino. E vamos falar sobre a liberdade de imprensa. A gente viu que naquele período, né, lá em 1808, quando surgiu o primeiro jornal, que foi o Jornal Gazeta, né, a gente viu que havia uma censura em relação ao que era transmitido dentro daquele meio de comunicação, que seria o jornal, né? Só se poderia falar-se de assuntos que fossem de interesse da coroa portuguesa e que tinha ali como objetivo persuadir, né, através daquele meio de comunicação. Hoje, a imprensa já tem garantido em lei a liberdade, né, de expressão. Essa liberdade de imprensa também foi interrompida no período da ditadura militar também, mas é algo que foi garantido em lei, né, onde não há esse tipo de censura que havia naquele período. É importante a gente ressaltar que a liberdade de imprensa no Brasil sempre teve fatos marcantes e conflituosos. Um deles foi em 1923, quando o paulista Adolfo Gordo ele criou a lei de imprensa. Ela tinha cunho autoritário, restritivo, assim como na década de 60 também, que foi quando predominou o regime militar e teve-se outros atos institucionais e medidas censuradoras, né? As publicações que tentaram ser independentes naquele período da ditadura militar e que criticavam as medidas político-econômicas na época, sofreram fortes represálias. Muitas pessoas foram para a prisão, né? Foram presas, foram torturadas, algumas pessoas chegaram a morrer, né? Vários jornalistas e colaboradores, perdão. Só em 1988, a liberdade de imprensa começou a se firmar e passou a ser assegurada e proibida toda e qualquer forma de censura política, ideológica ou artística. E esse fato ele contribuiu muito para o desenvolvimento do senso crítico da população brasileira, né, que voltou a ter direito de consultar outras fontes de informação. E como podemos notar, o jornal sempre foi e será fundamental para o estímulo desse senso crítico, tendo como papel aguçar a reflexão sobre os fatos políticos, sociais, culturais e econômicos do país e do mundo. Hoje nós temos o jornal impresso, que é aquele jornal que as pessoas compram, né, ou recebem em casa. O jornal digital, que já é através da internet, a gente tem acesso a páginas, né? E o jornal televisivo, né, que é aquele que a gente vê através da TV. E eu trouxe para vocês um vídeo que vai falar sobre a regulação de mídia. Vamos entender o que é? Não perda os tempos. O que o senhor faria se o ônibus que o senhor pega todo dia parasse de passar aqui hoje? O que eu ia fazer? Eu ia ficar na mão, né? Sem ele. Ia ter que pegar uma lotação aí qualquer para acabar de chegar, né? E se o seu programa de televisão preferido parasse de passar? Aí acabava tudo, né? Você acha que essas perguntas não fazem sentido? Então a gente explica. Você sabia que, assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? Não sabendo agora que diga aí. E tem lá, tem um dono, ela deve ser privada, né? Não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas, do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade.
Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor à regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. Um dos pontos em debate para a regulação da mídia audiovisual é a regulamentação do que está previsto no artigo 54 da Constituição. O artigo diz que deputados e senadores não podem ser donos de rádios e televisões. Dos atuais deputados e senadores eleitos, 33 declararam ser proprietários de emissoras de rádio ou TV. Ao todo, 55 concessões estão nas mãos de parlamentares. É certo um deputado, um senador ser dono de uma TV, de uma rádio? Não concordo. Porque, igual eu te falei, ele vai colocar só o que interessa a ele. E o que interessa à população, a gente vai ficar sabendo, ele fez tal coisa. E tem coisa lá como transporte mesmo, né? Que a gente precisa, não tem. Ele vai só colocar aquilo que ele acha que é necessário passar. E por falar em interesse da população, assim como no ônibus, onde há espaço reservado para gestantes, pessoas com deficiência e idosos, nos serviços de radiodifusão, há a previsão legal de uma reserva na grade para conteúdos regionais e independentes. Se um bairro tivesse um canal que se pudesse ver o que a pessoa da população daquele bairro está passando, para divulgar. Isso era muito importante. Porque hoje, infelizmente, se você for nos bairros aí para contar as populações, como é que eles estão passando, quer dizer, a televisão não mostra aquilo. Uma das horas de você cobrar o cumprimento das regras que já estão aí é no momento da renovação das concessões das emissoras. Hoje, a renovação é automática. A regra é: para perder a concessão, 3/5 do Congresso Nacional devem votar contra a renovação. Caso contrário, tudo continua como está. Sabe qual é o problema? Que nós faz isso, ó. Nós ficamos acomodados. E por isso que está acontecendo tudo isso. Simplesmente eu espero a sua atitude. Enquanto eu estou aqui, ó. É isso que está acontecendo. Só isso. Não perde tempo. Fique de olho em www.ebc.com.br/regulação da mídia. E aí, gente, gostaram do vídeo? Vocês sabiam sobre isso? Logo no início da aula a gente falou, né, um pouquinho aí desse assunto. Nós vimos aí que na época de D. João VI, quando ele veio ao Brasil, né, com a coroa portuguesa, o Brasil se tornando aí a sede do governo português, ele trouxe com ele a imprensa régia, né? E em 1808 foi criado o primeiro jornal, que é o jornal Gazeta, e que tinha por objetivo ali ser um meio de comunicação para que a coroa pudesse se comunicar com seus súditos, onde a censura estava presente e só era divulgado aquilo que era de interesse da coroa portuguesa. Hoje é proibido um político ter uma emissora de televisão, ter uma rádio, né? Ter um jornal. Hoje é proibido em lei, já porque esse político ele pode utilizar esse meio de comunicação com fins de tentar persuadir a população, né? Por isso que é proibido, certo? Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Pega o seu percurso pedagógico, realiza essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida e quiserem assistir esse vídeo novamente, vocês podem acessá-lo lá no nosso canal da SEDUC de Feira de Santana, no YouTube, certo? E assistir quantas vezes vocês quiserem até que vocês possam compreender o assunto direitinho. A gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até já! Tchau, tchau!